Bom, nesse vídeo quero falar aqui sobre um meio-campista lá da Arábia Saudita que voltou, a ser especulado no Cruzeiro e tem grande chance dele ter esse retorno para o Brasil agora em meados de julho. Além do Cruzeiro também aparecem outras duas equipes interessadas, três, melhor dizendo, no jogador. Então já dá para ver que não vai ser uma contratação fácil e até mesmo poderia chegar com um valor bem alto. Vamos ver, se esse nome vai voltar a ser uma opção ou não para a gestão do Pedrinho, do Alexandre Matos, que eu vou comentar aqui com vocês. Vários portais que cobrem, por exemplo, o Bahia, colocando o atleta novamente na pauta do Cruzeiro. Quase fechou com o Cruzeiro no ano passado, mas para esse ano eu não consegui apurar, por exemplo, se interessa ou não. Porém, alguns portais afirmam que ele tem negociação para voltar para o Brasil. Que história é essa de que já tem um avanço com o Cruzeiro? Vou comentar aqui com vocês. Tem também o Matheus Henrique, para essa função de meio campista central. O que temos de atualização? Já sabemos que ele é o primeiro alvo do Cruzeiro para esse setor. Ele é a prioridade. Vamos colocar ali, o Mina para zagueiro, o Caio Jorge como atacante e a opção de meio campista centralizado, o Matheus Henrique. Vou trazer aqui mais detalhes. E o Vieto, que ainda continua sendo especulado aqui no Brasil, não fechou com nenhuma equipe da Arábia, mesmo tendo um salário quase 2 milhões de reais livres de impostos por lá. Ele está considerando voltar aqui para a América do Sul, mas a pedida não é baixa. Então vou comentar aqui e trazer todos os detalhes nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, conta aí que só ajuda para chegarmos a essa marca de 43 mil inscritos e 100 aqui no YouTube. Falta 15 inscritos para chegarmos a essa meta. Você está assistindo aqui e não se inscreveu, considere deixar seu like, se inscrever, com certeza nos ajuda bastante a esse objetivo, beleza? Tem aqui os dois salves para vocês. Primeiro é para o Ricardo Guimarães, muito obrigado Ricardo, ele que é de Sorocaba, São Paulo, tá me acompanhando aqui lá de Sorocaba. Um abraço, quer aparecer aqui no próximo vídeo? Deixa aqui embaixo também o seu nome, a sua cidade, que eu mando um salve para vocês. Então bora aqui dar sequência no conteúdo. Bom, então eu quero começar falando com vocês sobre essa questão envolvendo o meio campista, Eu vou deixar essa informação aqui, o Samuel Venâncio atualizou a gente nessa última segunda-feira, falei também ao portal Conexão Cruzeiro, onde falo justamente sobre essas opções do Cruzeiro e fechar, atletas nessa temporada. Tá aqui, ó. Nesse mês de junho, a expectativa é de que o CEO, Alexandre Matos, avance em alguns nomes no mercado. A expectativa é de que o Cruzeiro vença a concorrência pelo zagueiro colombiano, o Mina. A Raposa quer comprar os direitos do atacante, o Caio Jorge, e depende de um acerto com a Juventus. E o staff do volante Matheus Henrique vai conversar com o Sassuolo e entender qual é a ideia do clube italiano, já que o Cruzeiro quer a contratação do atleta. Então eu vou focar aqui, eu já trouxe aqui um vídeo sobre o Mina, o Caio Jorge, que está aqui nos últimos vídeos no canal. O Matheus Henrique, para essa função de volante para meio campista central, é a prioridade do Cruzeiro. Até porque seria um jogador para jogar como um volante de criação, mas na minha opinião o que mais vale a pena é um zagueiro pelo lado esquerdo, um volante pelo lado esquerdo, Então ele é canhoto e eu acho que faria uma dupla sensacional, por exemplo, com o Lucas Romero. Acho que seria o meu titular pelo lado direito e o lado esquerdo com o Matheus Henrique. Acho que ficaria realmente bem interessante. Vale lembrar então que o Matheus Henrique nessa última temporada teve um desempenho ok, Não foi terrível, apesar do rebaixamento do Sassuolo, jogou em mais de 30 jogos, boa parte do campeonato italiano como titular, e aí a questão é o seguinte, ele foi comprado por um valor próximo de 8 milhões de euros, foi um empréstimo de 4 milhões, mais uma compra depois de 3 milhões e poucos, vindo do Grêmio, e hoje ele tem um valor de mercado próximo ali, vamos colocar, de 40 a 50 milhões. E aí, como que vai ficar a situação? O Sassuolo teria interesse, por exemplo, no empréstimo? Eu acho difícil. Até o seu representante, que eu já trouxe aqui um vídeo no canal, esteve na Toca da Raposa, ele estava com uma foto inclusive com caça e tudo mais, para conversar com o Alexandre Matos, e é igual essa informação aqui que trouxemos, Vai conversar agora com o Sassuolo para entender qual que é a melhor negociação. Ele já afirmou que não vai continuar, por exemplo, aqui na segunda divisão do futebol italiano. Então o Brasil pode ser uma alternativa, e um dos times interessados é o próprio Grêmio, que é o clube que ele é revelado, e o Cruzeiro, que hoje aparece como favorito pela questão financeira também. E, cara, eu acho que seria muito bom, dependendo assim, um molde de negociação parecida com o que o Sassuolo fez com o Grêmio, Você contrata o jogador por empréstimo, vamos colocar assim, entre aspas, empréstimo com obrigação de compra. Vai pagar 25 milhões de reais agora e mais 15 milhões daqui a um ano e meio ou uma temporada. Fazer algo nesse sentido, até porque o Cruzeiro tem um pouco mais de respiro, para contratar outros jogadores nesse período, e eu acho que o Matheus Henrique seria a melhor opção. Mas não para por aí, até porque tem outro nome que tem sido especulado no Cruzeiro. Quem será que é? Vou comentar aqui com vocês. Bom, eu quero comentar aqui então sobre essa notícia do volante Flávio. Então tá aqui, valeu demais aí a informação do Caio Leone, que trouxe essa notícia, e outros portais que eu vou deixar aqui, de que o Flávio então estaria disposto a retornar ao Brasil. Um dos times mais interessados nele é o Bahia, onde ele já teve uma boa passagem. Cruzeiro, Fluminense e Vasco também demonstram interesse
de acordo aí com o Caio Leone, né? Então, esses 3 times, eu lembro que o Fluminense, Cruzeiro e Vasco foram os mesmos que teve especulações há basicamente um ano atrás, né? Em julho, agosto do ano passado, quando a janela de transferências internacional estava aberta. E aí o Cruzeiro tentou essa contratação do Flávio Medeiros, né? Que estava lá no Altaon e ainda segue por lá, onde fez uma temporada muito boa. Então, na minha opinião, se tivesse vindo para o Cruzeiro, certamente seria o titular, ainda mais ano passado, né? Que o Cruzeiro não tinha tinha acabado de chegar o Lucas Silva, mas ainda não tinha ele, não tinha também o Lucas Romero, então era uma carência muito grande naquele setor. O Flávio, que nesse último ano, 35 jogos, 1 gol e 3 assistências, ele já tinha sido emprestado na temporada anterior para o Altaon, 11 partidas, 1 gol e 1 passe. Por que ele não veio para o Cruzeiro? Porque quem tem os seus direitos econômicos é o Trabzonspor da Turquia, que pagou perto de 15 milhões para o Bahia para tirá-lo lá do clube baiano em 2020, né? E aí emprestou ele para o Altaon. O Altaon já tinha oferecido um empréstimo para ficar com o jogador e aí complicou para o Cruzeiro, né? Porque aí tinha que comprar os direitos dele junto ao Trabzonspor. O Ronaldo, vocês sabem que já não estava muito disposto, né, a investir 10, 15 milhões em uma contratação, e o Altaon ainda ofereceu uma opção desse pagamento por empréstimo. E aí, o contrato dele vai se encerrar agora em junho, nesse mês, já vai poder assinar com outra equipe, mas ele ainda tem vínculo por mais um ano com o Trabzonspor. Então vai ter que exigir uma compensação financeira, vai ter que colocar dinheiro no negócio para ele sair, não do Altaon, que terminou o seu contrato, certamente vai tentar uma prorrogação, mas para o Trabzonspor, que tem os seus direitos econômicos, né? Então vamos ver como que vai ficar. Por faltar um ano por fim do contrato, não acho que a pedida vai ser muito alta, mas ali vamos colocar de 7 a 12 milhões de reais, eu acho que vai ser um valor próximo disso, porque a fase do Flávio é interessante, tem 28 anos de idade, o Bahia aparece como um dos interessados, na minha opinião o favorito para levar o jogador, primeiro que está com uma condição muito boa agora com o Grupo City, segundo uma fase boa também no Brasileirão, e terceiro, né, o Flávio já passou por lá entre 2018 a 2020, que teve um bom desempenho, ó, por exemplo, na temporada 2019, 51 jogos e uma assistência, foi titular absoluto na Série A, 2020 já tinha 17 partidas e 3 passes quando foi comprado pelo Trabzonspor. 33 jogos pelo Trabzonspor, foi emprestado também para o Giresunspor da Turquia, mais 36 partidas. Então ele tem feito boas temporadas lá na Europa, né, nesses 2 clubes da Turquia, e também nesses últimos 1 ano e meio jogando no Altaon, apesar da lesão no início do empréstimo, teve sim uma boa passagem. É aquela coisa, né, Gustavo? O Matheus Henrique ou o Flávio? Olha, na minha opinião não tem muita comparação, até porque não diria que são estilos de jogos diferentes, mas na minha opinião o Matheus Henrique agregaria mais para a parte ofensiva. Se o Cruzeiro não tivesse, por exemplo, o Lucas Romero, um cara de defesa, o meio de campo do Cruzeiro vai ser o Matheus Henrique e o Lucas Silva. Eu já ficaria meio assim, porque são 2 jogadores muito mais de criação do que volante de marcação. Eu acho que o Flávio faz mais bem esse papel, faz melhor, né? Mas assim, já temos o Lucas Romero, temos o Cifuentes no banco com essa característica, então acho que o Flávio, apesar de ser a mesma posição, o Matheus Henrique, o Cruzeiro precisa de um meio central, vai contratar um volante, /meia, mas eu prefiro ainda o Matheus Henrique e o Cruzeiro claramente tem deixado isso, né, para o mercado. Se não avançar com o Matheus Henrique, aí é outra história, aí eu acho que volta a ser uma boa opção. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você concorda comigo, discorda, o que tem a dizer sobre o Flávio Medeiros. Se você lembra, né, no ano passado, quando ele foi especulado, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Luciano Vietto. Vou deixar essa informação aqui que temos, de que ele tem conversas com algumas equipes da América do Sul, mas o plano dele é de continuar no futebol europeu ou dependendo lá na Arábia Saudita. Ou seja, apesar de ter essa especulação do Cruzeiro, do Vasco no ano passado, que foi um time que especulou ele, o São Paulo também, se aparecer uma proposta, vamos colocar ali, até do próprio Valladolid, da Espanha, com um salário alto, a tendência é que ele continue na Europa. Mas, caso contrário, poderia ter essa vinda para o Brasil, que não aconteceu por pouco na virada do ano, né? Ele iria para o Vasco, mas a esposa dele não queria que ele voltasse para o Brasil para morar no Rio de Janeiro, porque ele tinha medo da segurança e tudo mais. Vamos ver, né? Acho que para Belo Horizonte poderia ser um cenário diferente. 30 anos de idade, foi jogar na 2ª divisão da Arábia Saudita, 17 gols em 15 jogos, e aí, cara, é incrível como a internet tem hora que é difícil, né? O pessoal falando, nossa, mas o cara é tão bom que está na 2ª divisão da Arábia Saudita. Amigo, se você recebesse uma proposta para vir jogar no Vasco, ganhar 1 milhão por mês, livre, ou jogar por quase 2 milhões e meio de reais livre lá na Arábia Saudita, na 2ª divisão, até eu iria, né? Nossa, eu acho que não tem nenhuma dúvida disso. Mais que foi um período curtíssimo, ele não ficou nem 6 meses lá, e tinha um salário gigante, mais de 2 milhões livres de impostos, e o time subiu, né, da 2ª para a 1ª divisão, e dependendo pode até oferecer um salário muito alto. Essa equipe dele aqui, o Al-Qadisiai, não sei se é isso a pronúncia certa, mas é um time que vai vir muito forte para esse ano e promete, né, fazer de frente ali
Não pro Al Nassr, pro Al Ahly, que tem um outro nível, mas pro Al Ittihad de terceiro, quarto, quinto escalão da Arábia, eles prometem para esse ano um investimento gigante, né? Na segunda divisão já mostrou isso. Se ele não continuar na Arábia Saudita, não aparecer ótimas propostas para ele na Europa, como ele já considerou vir para o Brasil, para o Vasco e tudo mais, o Vasco já contratou o Coutinho, então não vai trazer mais um meia de criação, e eu acho que o Luciano Vieto seria excelente para o Cruzeiro. É claro, vai ter que ver a posição que ele jogaria, porque vai colocar o Matheus Pereira de novo como ponta, o Luciano Vieto pode jogar como um segundo atacante, igual o Rafa Silva, mas o Cruzeiro, pelo visto, pode contratar o Caio Jorge, tem interesse no Gabigol, então como que ficaria, né, se fosse pensar no Luciano Vieto? Eu acho que o mais ideal seria realmente, né, centroavante de fixo, o Luciano Vieto e o Matheus Pereira podendo revezar na ponta direita, perderia um pouco com uma profundidade, mas pensa, você ter dois Matheus Pereira, que eu acho o Luciano Vieto com características parecidas, você tem um cara dessa e outro canhoto, se eu tivesse dois Matheus Pereira, um de criação no meio e outro na ponta direita, cara, seria muito interessante. Então, são jogadores fora da curva, aceitaria tranquilamente para o Cruzeiro, apesar de não fazer o papel exato, né, que seria. Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários, compensaria, né, pagar um salário altíssimo, que com certeza não seria de graça o Vieto. Estou curioso para saber o que você tem a dizer e nos vemos aí então numa próxima. Aí vai estar aparecendo também outras sugestões de conteúdos e é isso. Valeu!